Com uma introdução fenomenal e um magnífico campo de energia, o Super Saiyajin 3 é muito irado. E é por isso que somos tão obcecados por ele. Mesmo estreando em 1994, os fãs ainda se perguntam sobre a bizarra transformação final de Saiyajin no DBZ, porque o cabelo deles fica muito mais longo. E aquelas sobrancelhas? Eu nunca tinha percebido como as pupilas de um Saiyajin ficam estranhas. Hoje, a gente vai desvendar algumas coisas e mergulhar no mundo muito estranho dos Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 3 é uma forma que o próprio Akira Toriyama falou ser chamativa. Olha que quase não dava pra perceber. E essa forma misteriosa fez a sua primeira aparição durante a saga de Majin Buu, enquanto Goku tentava ganhar tempo para Trunks localizar o radar do dragão. Basicamente, naquele momento, Majin Buu tinha sido libertado, causado algum estrago no mundo e derrotado alguns dos lutadores mais fortes da Terra. Foi então que Goku percebeu que não tinha muitas opções para enrolar Buu e decidiu usar as suas últimas horas de seu tempo concedido no Reino Mortal para dar a ele uma grande demonstração de seu poder, desencadeando a sua nova transformação secreta. Agora, para quem viu isso acontecendo na televisão, a primeira aparição do Super Saiyajin 3 pode facilmente ser lembrada como um dos momentos mais emocionantes da série. Qualquer fã de Dragon Ball vai concordar que Goku gritou pra caramba e aumentou seu poder, ganhando também um visual incrível com a sua transformação. Na verdade, essa parte visual que traz à tona a nossa primeira curiosidade sobre o Super Saiyajin 3. Quando Goku finalmente ultrapassou seu limite, a gente assistiu uma sequência visual única que lembra muito o final de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vimos imagens fragmentadas da transformação do macaco gigante sobrepostas ao rosto de Goku, que depois regrediu no tempo até Goku ser o pequeno bebê que vimos incubado em uma cápsula espacial em Dragon Ball Super Broly. O que é interessante aqui é como essa sequência coincide com algumas das artes conceituais não aproveitadas por Akira Toriyama, esboçadas enquanto trabalhava no Super Saiyajin 3. Embora seja um pouco difícil de entender, podemos ver claramente uma cauda presente nesse desenho, o que implica que Toriyama queria brincar com a ideia de que a cauda de Goku, de alguma forma, se regeneraria no processo de transformação. Apesar dele não ter incorporado isso no desenho final de Super Saiyajin 3, a inspiração permaneceu, o que foi um grande momento de nostalgia para os fãs que acompanham Dragon Ball desde o início. A transformação de macaco gigante por um Saiyajin não aparecia desde DBZ, quando Goku lutou com Vegeta. Então essa pequena indicação visual foi uma ótima maneira de homenagear a linhagem Saiyajin de Goku. Aprofundando ainda mais a conexão que o Super Saiyajin 3 compartilha com a história dos macacos Saiyajin, tem o desaparecimento repentino dos pelos das sobrancelhas de Goku e a elevação das sobrancelhas extremamente pronunciadas. Combinando isso ao aumento perceptível do visual dourado de Goku, realmente ficamos no meio do caminho entre um visual tradicional de um Super Saiyajin e a forma de macaco gigante. E essa é a primeira transformação Super Saiyajin que realmente muda a aparência do usuário de uma forma drástica, e foi uma forma legal de relembrar toda a história Dragon Ball até esse ponto. Para mostrar o quão único o Super Saiyajin 3 é e o que exatamente ele traz de possibilidades tanto para a narrativa quanto para o universo, teríamos que dar alguns passos para trás para analisar a progressão da linhagem Super Saiyajin, que começou com a sua primeira aparição no planeta Namek. Tá, a gente já sabe sobre o lendário Super Saiyajin, Bardock e outras pessoas do passado, mas vamos nos fixar ao que é canônico dessa vez. É meio difícil de imaginar hoje em dia que em 1991, quando a primeira transformação Super Saiyajin foi exibida, que muitas pessoas tivessem a intenção de terminar de ver a série casualmente, embora a narrativa do "eu não consigo parar de assistir" faça sentido. Vegeta era a figurinha certa quando a gente falava do lendário Super Saiyajin da lenda, mas sutileza não era a sua qualidade. Na verdade, essa noção de um misterioso guerreiro Super Saiyajin emergindo para derrotar o Freeza tornou-se bem mais distante na narrativa de Dragon Ball. Isso amarrou o destino da raça Saiyajin, bem como o de Freeza, o tirano que estava desesperado para desafiá-la. Em termos de arco da saga, acabar com DBZ com a destruição de Freeza e Goku juntos faria todo sentido. Mas a vida continua e os produtores e a audiência estavam sempre pedindo pelo próximo capítulo. Então foi isso que Akira Toriyama e sua equipe fizeram. E cara, eles foram longe. Antes que os fãs percebessem, Dragon Ball Z tinha Super Saiyajins aparecendo em todos os cantos. Depois de resolver a saga Freeza, e não vamos falar sobre a saga do Garlic Jr., ou seja lá o que foi aquilo. Aquilo simplesmente não aconteceu. Você vai me convencer, sério, que o Gohan, o garoto que conseguiu alguns golpes certeiros no Freeza 50%, não conseguiria lidar com alguns capangas com as mãos amarradas nas costas? Fala sério, não dá para acreditar naquilo. De qualquer forma, pouco depois que o novo e melhorado robô Freeza apareceu, a gente deu um
um oi pro bom e velho Trunks e a sua melhor amiga, sua espada. E logo depois disso nos despedimos de Frieza e o pai dele. Cara, não tem nada melhor do que ver aquele garoto alienígena metido sendo derrotado. Ai, bons tempos. À medida que avançamos para a saga Android e a saga de Cell que veio a seguir, Vegeta e depois Gohan entraram pro clube dos cabelos dourados. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas com essa tendência de Super Saiyajin. Até agora o conceito do Super Saiyajin parecia bastante simples. Um Saiyajin forte o bastante com uma motivação que mostra algo de bom em seu coração é forçado ao seu limite emocional absoluto. E essa ruptura o transforma e você tem um Super Saiyajin. Durante a saga de Cell, vimos a introdução dos vários níveis da transformação Super Saiyajin. Estes níveis foram tratados como subcategorias da forma e cada uma impulsionou certas características. Super Saiyajin 2 no anime basicamente parece um Super Saiyajin que treinou um pouco mais pesado na academia, ficando ainda mais forte do que o normal. Nessa forma, o usuário força o Ki em seus músculos a fim de aumentar a sua força e agilidade. O Super Saiyajin nível 3, que logicamente é uma progressão dessas mini transformações, tonifica ainda mais os músculos. Essa forma é praticamente o mais próximo que já vimos nossos heróis chegarem de fazerem a transformação lendária de Super Saiyajin, pela qual Broly e também Kale são tão conhecidos. Mas se a gente comparar, eles ficam muito pra trás. Logo de cara, essa forma é muito intimidante, mas muito curta. Ela esgota o usuário e os retarda substancialmente, uma lição que Cell alegremente ensinou a um Trunks esgotado. Goku e Vegeta já tinham descoberto a deficiência, o que inspirou Goku a pegar um atalho, resultando no aspecto final da forma Super Saiyajin Poder Total, que é basicamente a forma base, mas com ele tendo se tornado realmente muito bom nela. Na verdade, não tem muito o que dizer sobre isso. Essa etapa é considerada a forma Super Saiyajin aperfeiçoada, ostentando o incrível poder da transformação sem o aumento da agressividade e a perda de controle. E com isso, finalmente chegamos ao Super Saiyajin 2, que sinceramente poderia ter servido como um ponto final fantástico para a série. Poderíamos facilmente fazer uma série inteira de vídeos dissecando o brilho por trás da saga de Cell e como esse arco conseguiu não apenas seguir com sucesso a saga Frieza, mas melhorar ela de muitas maneiras. Se tivéssemos que resumir a uma única ideia, certamente seria de que a destruição de Cell por Gohan era o momento perfeito para a passagem do bastão. Toriyama parecia indicar esse caminho também, ao ascender a Super Saiyajin 2 e alcançar o que seu pai não conseguiu, Gohan oficialmente assumiu seu papel como o novo herói da franquia Dragon Ball. Só que hoje não. Todo mundo sabe que a saga Buu foi um pouco estranha. É uma típica situação de ame ou odeie, e muitos fãs parecem divididos sobre isso. Alguns até argumentariam que o arco de O Grande Saiyajin, que veio após a saga de Cell, foi o próprio momento do salto do tubarão em Dragon Ball Z. O capítulo final em Dragon Ball Z trouxe uma grande ruptura na direção de ficção científica que a série mostrou na maior parte do tempo até aquele ponto. Mas ao mesmo tempo foi um retorno ao misticismo e espiritualidade que prevaleceu durante toda a atmosfera do Dragon Ball original. O Majin Buu não era o tipo de imperador especial ou um inseto geneticamente perfeito. Ele era uma grande bola fofa de chiclete que recebeu ordens de um pequeno mago enrugado. Bem, pelo menos por um tempo. Foi mal, Babidi. Não tem outro jeito de descrever essa saga do que simplesmente estranha. É exatamente por isso que Super Saiyajin 3 se encaixa lá tão bem. Super Saiyajin 3 é uma resposta bizarra para um problema bizarro que pega a bizarrice apresentada naquela saga e segue com ela até o fim. Toda a transformação Super Saiyajin até aquele ponto tinha sido instigada por algum tipo de enredo importante ou pelo menos trouxe consigo algum momento crucial para o Saiyajin alcançar essa forma. O Super Saiyajin 3, por outro lado, foi alcançado totalmente fora das câmeras em algum momento enquanto Goku treinou na vida após a morte. No final das contas, foi apenas um truque que Goku usou para manter Buu ocupado. O Super Saiyajin 3 desempenhou seu papel no final da saga, mas mesmo assim, ele só serviu para alongar a batalha com Buu. O golpe final foi dado via bomba espiritual por um Goku na forma padrão Super Saiyajin. Do ponto de vista estratégico, o Super Saiyajin 3 simplesmente não é uma transformação eficiente, pois drena a energia de seu usuário num ritmo extremamente acelerado.
Esse dreno é tão forte que Goku quase nunca é capaz de mantê-la por mais de alguns minutos por vez, muitas vezes reduzindo sua força e demorando um tempo extraordinariamente longo para se recuperar. Até agora, apenas 2 personagens conseguiram alcançar essa transformação de forma canônica: Goku e Gotenks, a fusão de Goten e Trunks. Além da saga Buu, Super Saiyajin 3 apareceu apenas algumas vezes ao longo de Dragon Ball Super e é muitas vezes retratado como inútil ou no mínimo fútil contra novos inimigos. Quanto às razões do mundo real para que o Super Saiyajin 3 seja tão raro, o próprio Akira Toriyama afirmou que é uma real provação pintar e animá-los. Essa dificuldade por si só mais do que explica o uso esporádico do Super Saiyajin 3 na franquia. Afinal, uma das razões pro Toriyama usar a forma Super Saiyajin comum tantas vezes era simplesmente porque era mais fácil de animar, já que os artistas não tinham que pintar o cabelo no mangá. Finalmente, quando Dragon Ball Super ressuscitou a franquia, Toriyama admitiu ter se esquecido da transformação, mas ele tem um histórico de esquecer detalhes de seu próprio trabalho. Ainda estamos confusos sobre os rabos de Goten e Trunks. Quando chegaram nos desenhos iniciais de Deus Super Saiyajin, Toriyama decidiu levar as coisas para uma direção diferente, reduzindo e simplificando as novas transformações. No final das contas, a coisa mais estranha sobre Super Saiyajin 3 é a falta de um impacto emocional na narrativa. Isso não quer dizer que não foi totalmente incrível de se ver, porque com certeza foi. É que simplesmente não veio com o mesmo soco no estômago que as transformações anteriores vieram. Mais do que tudo, Super Saiyajin 3 é um exemplo perfeito do espetáculo acima do conteúdo. É uma delícia assistir, mas sempre será um pouco mais estranha do que as outras transformações. E aí? A gente falou sobre a sua característica favorita em um Super Saiyajin 3 ou a gente deixou passar? Conta pra gente o que você ama sobre essa forma e por que ela se destaca aqui nos comentários e eleve seu poder para além das formas conhecidas clicando no botão de se inscrever aqui no Se Liga. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!